Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam bem-vindos à Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação. Na segunda-feira, em entrevista exclusiva ao Direto ao Ponto da Jovem Pan, o vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre a Amazônia, as eleições de 2022 e a pandemia. O vice-presidente Hamilton Mourão considera que o IBAMA e o ICMBio estão sucateados. A declaração foi dada nesta segunda-feira na estreia do Direto ao Ponto, novo programa de entrevistas da Jovem Pan. O general defendeu a política ambiental do governo, mas afirmou que existem problemas, sobretudo de comunicação. Mourão negou, no entanto, que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, esteja sucateado. O INPE não está sucateado aí, né? Eu acho que está muito mais sucateado as agências de fiscalização, de combate direto às ilegalidades no campo, como o IBAMA e o ICMBio, que perderam aí praticamente a metade dos seus agentes. Você pega num estado ali como o Pará, você tem 12, 13 agentes do IBAMA em condições de fiscalizar. Qual é o tamanho do Pará? Dá 3 Alemanhas, né? Com 12 pessoas para fiscalizar isso aí. É humanamente impossível, né? O vice-presidente garantiu que o agronegócio não é culpado pelas queimadas e pelo desmatamento. Mourão, que preside o Conselho Nacional da Amazônia, enumerou os passos que considera fundamentais para a solução do problema. Repressão, regularização fundiária, não é? Desenvolvimento sustentável para que aquela população compreenda que se ele extrair o palmito, o açaí, a pupunha, ele vai ter um rendimento e não vai precisar derrubar a árvore. Mourão disse ainda que o governo Bolsonaro foi eleito para viabilizar a aprovação das reformas. Para ele, a prioridade agora deve ser a tributária. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, é um reformista, ele está a favor disso aí, né? E todos aqueles que compreendem a dificuldade que o país está enfrentando já se deram conta que se nós não avançarmos nessas reformas, o país corre o risco de entrar numa situação padrão nossos vizinhos. Não preciso citar nomes. Né? Mourão foi taxativo ao dizer que o governo não deve furar o teto de gastos, que, segundo ele, é a única âncora fiscal que o Brasil tem. Existe uma discussão, né? Eu leio os economistas de ambos os lados, né? Então tem aquela discussão, não, vamos tirar algumas despesas do teto. É o grande medo que o Paulo Guedes tem. Né? Porque quando for aquela história de votar quais são as despesas, aí eu vou usar aquele termo que jocosamente se usa hoje, acaba passando uma boiada nisso aí. O vice-presidente também fez críticas ao uso que os partidos fazem do judiciário. Os partidos políticos começaram a utilizar o Supremo para atingir os seus objetivos. Ele perde uma coisa no Congresso, ele entra no STF. Só para você ter uma ideia, desde que começou o governo do presidente Bolsonaro, houveram 83 ações de partidos políticos no STF contra decisões, seja do governo, seja do Congresso. Está fora do parâmetro isso aí. Tem que rever isso aí. Hamilton Mourão foi perguntado sobre os R$89 mil que teriam sido depositados por Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Essa é uma questão que está sendo investigada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Vamos aguardar, né? A minha visão é que tem que aguardar, né? Tem que aguardar o resultado disso aí. Eu vejo que a esposa do presidente está extremamente incomodada com essa situação toda, tanto que ela prestou queixa aí na polícia a esse respeito, né? Então eu acho que tem que ser vamos aguardar a investigação que está ocorrendo. O vice-presidente descartou a possibilidade de concorrer contra Bolsonaro, mas disse que pode se candidatar a outros cargos. Ele também falou sobre a saída do ex-ministro Sérgio Moro do governo. A simples saída dele já geraria uma crise, pela característica da pessoa dele. Ele não precisava ter falado as coisas que falou. Eu acho que a saída, ele saía, não, perguntado pela imprensa, olha, não concordo com as ideias, né? Então, prefiro sair do governo. Acabou, encerrado o assunto. Então, acho que isso, na minha cultura, isso não cabe. Mourão acredita que o inquérito aberto para investigar uma suposta interferência do presidente na Polícia Federal só gera atrito e desgaste. Sobre o ex-presidente Lula, ele disse que o petista foi vencido em 2018, quando ele não conseguiu eleger Fernando Haddad. Que o presidente Lula já cumpriu a sua parte que ele tinha aqui nesse latifúndio que nós temos aqui no Brasil.
né? Para mim, ele é história já. Em relação à pandemia, Mourão disse que Bolsonaro tentou evitar que houvesse pânico. Ele também se posicionou sobre a discussão em torno da volta às aulas. Eu vejo que está havendo uma baita de uma hipocrisia, né, nessa história toda, né? Porque tem a turma que diz que não pode ir para a aula, mas está na praia e está nos bares. A entrevista completa do vice-presidente Hamilton Mourão você encontra no Panflix. Também na segunda-feira, o governo apresentou o programa Renda Cidadã. O governo federal e os líderes partidários fecharam um acordo em relação à criação do programa social que substituirá o Bolsa Família. Segundo o relator da proposta, senador Márcio Bittar, o presidente Jair Bolsonaro solicitou a criação do programa porque 10 milhões de brasileiros que estão recebendo o auxílio emergencial não teriam como sobreviver a partir de janeiro, quando o benefício deixará de ser pago. O parlamentar explicou que o Renda Cidadã será custeado por recursos do Bolsa Família, por precatórios que o governo federal tem para pagar e por uma parcela do Fundeb. Vamos estabelecer a mesma coisa para o governo federal, 2% das receitas correntes líquidas para pagar precatório, e o que sobrar desse recurso é o recurso que, juntando com o que já tem no orçamento para o Bolsa Família, vai criar e patrocinar um novo programa. Além disso, que em até 5% do novo recurso do Fundeb seja utilizado também para ajudar essas famílias que estarão no programa a manterem seus filhos na escola. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, a ideia é ampliar o número de pessoas que recebem algum auxílio, mas sem aumentar a dívida pública. Estamos buscando recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a lei dos tetos, que nós queremos demonstrar à sociedade, ao investidor, que o Brasil é um país confiável. No entanto, diante da reação negativa sobre o uso de precatórios para financiar o programa social, o governo recuou. Olha, o presidente Jair Bolsonaro admitiu ontem dificuldades para fechar o programa Renda Cidadã, que vai ocupar no ano que vem o lugar deixado pelo chamado auxílio emergencial. Na segunda-feira foi anunciado que o dinheiro necessário para o programa viria dos precatórios e do Fundeb. Diante da chiadeira, o governo voltou atrás e o presidente admitiu que chegar a um acordo não será nada fácil. Estamos aí com o Renda Brasil, tirar dinheiro da onde, tem, não tem, correndo atrás. Nós sabemos, como eu fiz uma notinha esses dias aí, nós sabemos que janeiro, fevereiro do ano que vem, né, acaba em dezembro o auxílio emergencial e a economia pode não ter pegado até lá. Os últimos dias também foram marcados pela troca de farpas entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, em meio às discussões sobre privatizações e reformas. O assunto foi debatido em Os Pingos nos Is. Após o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmar que Paulo Guedes interditou a reforma tributária, o ministro disse nesta quarta-feira que há boatos de que Maia fez um acordo com a esquerda para travar privatizações. A troca de acusações é feita em público. Na terça-feira, o presidente da Câmara publicou uma pergunta em suas redes sociais. Foi a seguinte: por que Paulo Guedes interditou o debate da reforma tributária? Escreveu. Menos de 24 horas depois, Guedes respondeu em uma transmissão ao vivo pela internet ao comentar os dados do emprego formal. Vamos assistir. Na Câmara, mandamos as primeiras fases da reforma tributária e vamos prosseguir. E na comissão mista. E na Câmara já entramos com a reforma administrativa. Da mesma forma, temos lá setor elétrico, o veto ao saneamento, a privatizações. Estamos esperando também, não há razão para interditar as privatizações. Há boatos de que haveria acordo do presidente da Câmara com a esquerda para não pautar as privatizações. Nós precisamos retomar as privatizações, temos que seguir com as reformas, temos que pautar toda essa transformação que queremos fazer. Questionado sobre as declarações de Guedes, o presidente da Câmara rebateu o ministro. Paulo Guedes está desequilibrado, recomendo ao ministro assistir ao filme A Queda, afirmou. O filme A Queda retrata as últimas horas de Adolf Hitler à frente da Alemanha nazista. A história conta o cerco a Hitler na Segunda Guerra Mundial e a derrota do ditador. E aí, Fiuza? Bom, com essa declaração do Rodrigo Maia, ele está desautorizado, politicamente, a falar pelo parlamento, porque ele perdeu a seriedade.
né? Eu já fiz ressalvas aqui, eu acho que houve um momento em que se fez, o presidente buscou, inclusive por a indicação do ministro Paulo Guedes, uma afirmação, juntando o Executivo e o Legislativo, de garantia do cumprimento da responsabilidade fiscal, do teto de gastos. O Rodrigo Maia participou desse ato em público. Depois o Rodrigo Maia participou também do que seria o ato inaugural da reforma tributária. Um gesto que a gente vê agora, Vitor, que não tinha valor algum da parte do Rodrigo Maia, porque ele não se compromete com as posturas que ele assume, né? Então, essas posturas, aparentemente, eu me iludi com elas, né? Elas pareciam ser... Porque um homem, quando aparece numa cena pública, né? Um homem vestido de uma autoridade aparece numa cena pública, que quer dizer uma coisa muito clara, que no caso era união e comprometimento, ele deveria se sentir comprometido, mas o Rodrigo Maia não se sente, né? O Rodrigo Maia, ao dizer, né, ao fazer esta afirmação irresponsável, né, alegórica, citando um filme, Queda de Hitler, ele está investindo contra a figura do ministro da Economia. Esse mesmo ministro da Economia que já recebeu telefonema de governador com um convite ou uma sugestão para que abandonasse o cargo em plena pandemia, né? Essas ações eu reputo ações conspiratórias. São ações que não contribuem para o bom funcionamento da República e da democracia, né? São ações deletérias. Então, o Rodrigo Maia, o que ele precisa entender é o seguinte: não só uma autoridade constituída permanecerá constituída até que deixe de ser por quem pode cessar, que seria o presidente da República, como merece respeito, como tem serviços prestados. No caso do Paulo Guedes, por exemplo, a afirmação de uma agenda liberal que o senhor Rodrigo Maia jamais propôs e, no ato de aprovação da reforma da Previdência, apareceu o Rodrigo Maia fazendo uma cena de chamando para si, né, os créditos pela aprovação da reforma. Então, o sonho acabou em relação a possível resto de responsabilidade de espírito público por parte de Rodrigo Maia. Ele se desmoraliza, né, com esse disparate contra o ministro da Economia, algo que, vindo de um chefe de poder como ele embora não tenha gabarito para será repercutido, né, entre agentes internacionais e, evidentemente, que seria bastante danoso para a estabilidade política brasileira se não viesse de alguém que agora perde totalmente o crédito e sobre cujo conteúdo, né, não se pode esperar mais nada. Augusto. E recomenda ao ministro Paulo Guedes que assista ao filme A Queda. Eu apenas recomendo ao deputado Rodrigo Maia que providencie um cérebro novo, porque o que ele tem, talvez pela falta de uso, está seriamente avariado, né? Quando ele associa ou tenta associar o ministro Paulo Guedes ao nazismo, ele cai no... ele escorrega, como dizia o Stanislau Ponte Preta, né? Ele envereda pelo perigoso terreno da galhofa. É isso, ridículo. Você, Zé Maria? Olha, logo no início do governo, setores ali liberais do Congresso Nacional e liderados pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esses setores se aproximaram do ministro Paulo Guedes e entenderam que poderiam, através do ministro, dar uma volta no presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, entendiam que Paulo Guedes e a equipe econômica eram mais liberais do que o presidente Jair Bolsonaro. E esta relação foi profunda ali no sentido de aprovar a reforma da Previdência, né, com a participação ativa de setores ali da equipe econômica. Só que o seguinte, quem manda no governo é o presidente da República. O presidente reposicionou-se politicamente, definiu que quem lida politicamente em nome do governo é o general Luiz Eduardo Ramos.
e que derrubou, inclusive, o líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, que tinha uma liderança forte ali e se contrapõe ao general Luiz Eduardo Ramos. E aí o que aconteceu? O Luiz Eduardo Ramos disse ao ministro, olha, não é para falar em nome do governo politicamente. E aí começou essa briga com o Rodrigo Maia. Aqui na esplanada dos ministérios, Rodrigo Maia tem fama de perseguidor. Eu ouvi de ministros, como o ministro Abraham Weintraub, de que demitir um aliado dele, um indicado dele, é sinal de que terá problemas pesados no governo e tal, como aconteceu no Ministério da Educação. Então, esta é a relação. Sobre as reformas, eu não acredito em aprovação de reformas. Mesmo quando era um só projeto de reforma tributária, era complicado votar e não votou, e agora são 3. São 2 projetos, um da Câmara, outro do Senado e mais um do governo. Então é muito difícil. A última cartada seria esse acordo. Mas aí o governo, para aprovar a reforma tributária, queria a aprovação desse projeto aí de uma nova CPMF, o Imposto sobre Pagamentos Eletrônicos. E não deu certo o acordo. Então não vai ser aprovada a reforma tributária e a reforma administrativa muito menos. Essa não tem nem relator. Queria dizer a vocês que o que eu já assino por aqui é de que os deputados e senadores já se despediram de 2020. Agora é campanha e pronto. O que o governo vai tentar é convocar extraordinariamente o Congresso em janeiro para aprovar, inclusive, o orçamento para o ano que vem, que não deve ser aprovado esse ano. Na terça-feira, Donald Trump e Joe Biden participaram do primeiro debate da campanha dos Estados Unidos. O clima de provocação começou antes mesmo do início do debate. Joe Biden divulgou uma foto do próprio imposto de renda para provocar Trump, suspeito de sonegação durante vários anos, o que ele nega. A primeira pergunta foi feita para o atual mandatário do país, que foi questionado sobre ter indicado Amy Coney Barrett para a Suprema Corte há quase um mês do pleito. Trump respondeu que ele foi eleito para governar os Estados Unidos durante 4 anos e não 3. Para o democrata, a nomeação não poderia acontecer neste momento, já que em alguns estados a votação pelos Correios já começou. Ao longo do confronto, Trump acusou Biden de ser aliado da esquerda radical e que a oposição quer adotar uma medicina socialista, fala que foi rebatida pelo adversário. Ao comentar sobre as queimadas no oeste dos Estados Unidos, o democrata citou os incêndios na Amazônia e disse que as florestas tropicais do Brasil estão sendo destruídas. Ele prometeu se unir a outros países e oferecer $20 bilhões para ajudar na preservação da região e sugeriu consequências econômicas ao país, caso metas de preservação das florestas não sejam cumpridas. Quando o debate chegou na pandemia de coronavírus, Trump acusou a imprensa de tentar prejudicar a sua imagem e comparou a atual situação com a epidemia de gripe suína, que, segundo ele, foi mal conduzida pelo então presidente Barack Obama. Em determinado momento, Biden se irritou e mandou o republicano calar a boca. Ele também chamou Trump de palhaço. O debate entre Trump e Biden foi comentado no programa 3 em 1. Esse adjetivo caótico foi o que mais foi usado, né? Porque foi uma cacofonia tão grande, principalmente no começo, estava até difícil de ouvir o que cada um falava, com o mediador se metendo no meio, mandando todo mundo ficar quieto. Foi uma confusão, mas estava emocionante, né? Digamos que pouca coisa se aproveitou, mas foi uma coisa bastante mesmerizante, digamos assim. Agora, você falou sobre algumas mentiras, os checadores lá, tinha muito jornal fazendo fact-checking ao vivo, né? E eles devem ter ficado loucos, porque era uma mentirada de tudo quanto é lado, inclusive do lado do Biden, que citou os números errados a respeito da relação comercial dos Estados Unidos com a China. Enfim, teve mentira dos dois lados, e do pouco de concreto ou relevante que saiu de lá, eu destacaria a fala final do Trump, em que ele sugeriu que a votação pelo correio poderia terminar mal, ou seja, poderia terminar em fraude. Isso foi relevante porque provocou uma reação imediata do mercado, né? Na Ásia, ele abriu em baixa e isso foi interpretado como sendo uma reação do mercado a um receio, a um temor de que, ao final das eleições, em Trump sendo derrotado, ele não aceitasse a derrota e daí isso poderia causar uma instabilidade política nos Estados Unidos
com duração de tempo imprevista, né? Então, isso foi um dado relevante aí no debate, ou pelo menos um resultado que ele produziu. Outra coisa que eu destacaria foi a grande bobeada do Joe Biden em não saber aproveitar o que poderia ter sido o maior filé mignon dele nesse debate, que era aquela muito bem feita matéria do New York Times, que conseguiu botar a mão no imposto de renda do Trump, nos impostos de renda, né, nas declarações que ele vinha tentando manter sigilo na justiça por muito tempo. Aí o New York Times foi lá e conseguiu também na justiça ter acesso a essas declarações e descobriu simplesmente que o Trump não paga impostos há mais de 10 anos, aí alegando que as empresas dele, que ele diz que são tão bem-sucedidas, deram prejuízo esse tempo todo. Só recentemente ele pagou um nababesco valor de $750, me parece que 2 vezes. Mas aí o Biden trouxe esse assunto à tona, como não poderia deixar de ser, só que não conseguiu explorar, não conseguiu segurar. Aliás, ele conseguiu só fazer o que ele sempre faz, né? Que é aquele discursinho de bom moço, gaguejante, um pouco óbvio, quer dizer, muito óbvio e muito pouco convincente. Aliás, ele só pareceu autêntico, Joe Biden, nos momentos em que ele foi muito grosseiro com Trump, né? Quando xingou de palhaço, mandou, você pode ficar quieto, cara, vai calar a boca, cara. Nesses momentos parecia que ele era autêntico. Nos outros ele fazia aquele discurso óbvio que ele sempre faz. Mas temos que lembrar que o Biden está quase 10 pontos em algumas pesquisas à frente do Trump. Então, tudo o que se esperava dele nesse debate é que ele não fosse um fiasco, não esquecesse o próprio nome, nem o que ele faz, nem nada disso. Aí, se não fizesse isso, já estava bom para ele. Por outro lado, o Trump, ele teria que fazer uma coisa sensacional para dar uma virada, e não conseguiu. Então, nesse sentido, eu acho que o debate foi melhor para o Biden do que para o Trump. Muito bem, você, Constantino? Bom, chamar de debate é até forçação de barra, né? Foi uma zona, uma confusão danada. Do lado positivo para o Biden, ele não desmoronou, e eu acompanhei isso, inclusive, pela CNN Internacional, para ver o que a Clinton News Network iria analisar, né? É impressionante, que parece que é um concurso para ver quem xinga mais o Trump ali, né? E todos constataram isso, né? Quer dizer, o grande trunfo do Joe Biden foi não ter desmoronado na frente de todo mundo. Ou seja, nem a turma democrata, liberal da mídia, né, esperava muito do Biden. Por quê? Porque não dá para esperar. Ele é um canastrão, né? Um canastrão quase senil, gagá, com 50 anos ou 180 anos, segundo ele mesmo brincou, de Senado, né, de política, e o Trump explorou isso nele. Qual é o lado negativo do Trump? Vamos começar por aí, né? Ele começou muito agressivo, interrompendo demais, e ele tinha que calibrar melhor a estratégia dele de acordo com qual Biden aparecesse. Porque ele é um predador por natureza, mas quando um predador encontra do outro lado um bobão, né, não pode ir com tudo para cima. O predador precisa de um lutador do outro lado do ringue, né, para jugular. Quando encontra um Joe Biden apático, né, como encontrou, o Trump tinha que ter sabido recuar melhor. E aí o que aconteceu? O grande derrotado da noite, o Chris Wallace, da Fox News, que era um democrata registrado, né, no partido lá atrás. A Fox News é tão acusada de viés, né, é muito mais equilibrada do que o lado da mídia mainstream, que é totalmente democrata, né? E o Chris Wallace tomou o lado ali do Biden e virou um debatedor. Foi muito criticado, né, pelos pares e tudo, e agiu muito mal, na minha opinião. Mas o Trump venceu o debate, isso é claro, e as próprias pesquisas já mostram isso, né? Por que ele venceu? Porque ele soube explorar as fraquezas principais do Biden, mesmo estando num dia ruim, né, que é mostrar basicamente que o Joe Biden tem aquela cara de simpático, né, de bom moço moderado, e na essência o que ele representa é uma agenda radical. Né? Então o Trump conseguiu colocar essa pecha na cara do Joe Biden em algumas perguntas. Né? Primeiro, você vai aumentar o número de juízes na Suprema Corte? Porque os democratas andaram falando que nada está fora da mesa para reverter a indicação da Amy Barrett para a Suprema Corte. Ele não conseguiu responder. Uma vez mais se esquivou. Segundo, repita a expressão law enforcement. Vamos lá, império da lei, repita que você vai fazer valer a lei. Não conseguiu. Critica a Antifa. Não conseguiu. É uma ideia, não é um movimento. Não, é um grupo terrorista. Né? Então ele não conseguiu. Aí o Trump teve uma outra sacada genial quando ele falou, vamos lá, diga um só grupo de forças policiais que saiu em seu apoio. Vamos lá, temos tempo. E o Joe Biden cometeu a maior gafe da noite, que ele virou e falou, não temos tempo. Porque ele não tem resposta, não tem nenhum grupo de policial que apoia ele. Mas tem o sindicato dos professores marxistas.
Esse está todo fechado com o Partido Democrata. Então o Trump conseguiu mostrar que o Partido Democrata de hoje não é mais o PSDB, não é mais um centro-esquerda, é um PSOL. É o partido da Alexandria Ocasio-Cortez, do Bernie Sanders, da Ilhan Omar, de um bando de radical que quer socialismo na economia, né? E o Joe Biden ameaçou o Brasil. Falou, vamos oferecer 20 bilhões se não aceitarem sanções. E tem brasileiro comemorando isso, né? Quer dizer, o imperialismo estadunidense na sua cara mais feiosa, né? Tratar o Brasil como se fosse um Irã da vida, e o Joe Biden conseguiu fazer isso e passar impune pela nossa mídia, porque estava lá vários jornalistas torcendo para o Joe Biden, né, escrevendo, né, que ele é a grande esperança, que seu povo entender que ele é melhor, né, esses são nossos analistas imparciais na mídia, né? Então, veja, o Trump conseguiu mostrar que o Biden é um radical por trás, porque carrega o partido que hoje é um PSOL, né? E também mostrou que ele é um incompetente, que uma coisa casa com a outra, que ele nunca fez nada na vida, que ele é um bonachão que está ali para ser usado, é um instrumento da ala radical, né? Falou, eu fiz mais em 47 meses de governo do que você em 47 anos. Você foi o pior aluno da sua turma. Então ele foi colando na imagem do Joe Biden, né, essa figura que é um medíocre, é um sujeito medíocre, nunca fez nada na vida. A única coisa que ele aprovou como projeto de lei foi na década de 90 para endurecer contra o crime, e hoje ele se envergonha disso, porque a base radical do partido fecha com Black Lives Matter e com Antifa, né? Então o Trump saiu vitorioso. Ele mostrou que lei e ordem é o grande trunfo dele e que o Joe Biden não consegue sequer repetir essa simples expressão. Você, Josias. Aquilo ali não foi um debate, né? Aquilo foi uma briga de pátio de colégio, né? Eram dois garotos se ofendendo ali e um chamando o outro de mentiroso, leviano, incompetente. Quer dizer, os dois se apresentaram como personagens indignos de comandar a maior economia do planeta, né? Ofereceram aos eleitores dos Estados Unidos um espetáculo deprimente. Eu acho muito difícil que alguém saia ganhando de um confronto como esse. É uma briga entre dois gambás. Mesmo quem ganha, o jeito sai fedendo de uma briga como essa. E foi mais ou menos o que aconteceu ali. Você tem algo como 10% de indecisos nos Estados Unidos, no fundo era o que estava em jogo. Quem já vota em Trump não vai mudar, quem vota em Biden para evitar o Trump também não muda. O que estava em jogo eram uns 10% de indecisos. Acho muito improvável que esses 10% tenham conseguido fazer uma opção nesse debate de ontem. Mas eu queria centrar as atenções aqui na menção que foi feita ao Brasil. A diplomacia é uma atividade paradoxal, né? O que torna singular essa atividade é a pluralidade de interlocutores. Nesse ramo, os princípios são sempre menos perigosos do que a improvisação. O presidente Bolsonaro subverteu o mais trivial dos princípios. Ele mandou para as cucuias o princípio que coloca, acima de tudo, o interesse nacional. Ele tomou partido nessa disputa dos Estados Unidos. Ele está do lado do Trump, o que fez com que ele conseguisse a proeza de se tornar inimigo de um eventual presidente que as urnas ainda nem deram à luz. O cara está em primeiro lugar lá, o Biden, nas pesquisas. Pode ser derrotado? Pode, mas também pode sair vitorioso. O Joe Biden citou o Brasil. Muito raro. Eu não me lembro de ter ouvido num debate de sucessão americana o Brasil sendo mencionado. Aí ele disse, a floresta está sendo destruída e mencionou a intenção de fazer, a expressão dele é fazer com que os países ao redor do mundo levantem 20 bilhões de dólares, isso dá algo como 113 bilhões de reais, para entregar ao Brasil, para preservar a floresta, sob pena de sanções econômicas. A acusação de que o Brasil destrói a floresta, isso já se tornou algo trivial ao redor do mundo. O que há de novo aqui nessa fala é a oferta monetária e a ameaça de retaliação. O Bolsonaro poderia responder de muitas maneiras, mas ele escolheu reagir como Bolsonaro. Chutou o balde. Diz que o Brasil não aceita suborno, que a soberania nacional não está à venda, é inegociável. O presidente poderia ter dito, olha, se quiserem fazer um fundo, 20 bilhões de dólares, não é dinheiro de jogar pela janela. Se quiserem fazer um fundo para que o Brasil utilize para desenvolver a economia na região amazônica, para desenvolver ali novas atividades que permitam ao
ao habitante da região amazônica ter uma atividade sustentável, que é o que o governo diz desde o início, ótimo. Isso daqui não é uma terra de bananas, nós aceitamos retaliações, mas você abre uma negociação, por que não? Com um eventual presidente dos Estados Unidos. Mas não, o presidente brasileiro se limitou a chutar o balde. O Bolsonaro, ele não decide quem os americanos vão colocar na Casa Branca. Não cabe a ele decidir isso. O que cabe ao Bolsonaro apenas é definir a melhor estratégia para se relacionar com o eleito, seja ele quem for. O Bolsonaro prefere o Trump. Ele não gosta do Biden. Mas ainda que o futuro presidente americano fosse o capeta, o governo brasileiro ia ter que dialogar com o inferno. Por uma razão singela, os Estados Unidos ainda são a maior economia do planeta, nosso segundo maior parceiro comercial. O Brasil precisa se relacionar soberanamente com os Estados Unidos e não subalternamente com o Donald Trump. Isso é que nós não estamos enxergando. E o presidente reincidiu no erro hoje, quando fez essa reação ao Biden. Podia ser uma reação muito mais profissional, mas hoje não há profissionais no Itamaraty em condições de assessorar o presidente. O Ernesto Araújo é hoje a pior companhia que o presidente poderia ter neste momento. Constantino, preciso que você seja bem breve, porque eu preciso ir para o intervalo, tá bom? Vai lá. Eu vou ser bem breve. É um espanto. Eu não deveria mais ficar espantado, mas é um espanto. Um candidato a presidente dos Estados Unidos ameaça tratar o Brasil que nem um Irã da vida, e os nossos jornalistas, a nossa mídia, resolve reclamar do Bolsonaro por reagir com firmeza. Ainda fala que em nome da soberania nacional. Quer dizer, ao contrário, o Joe Biden está tratando a nossa floresta amazônica, que nem quintal dele. Isso é imperialismo estadunidense. É óbvio que o presidente tem que reagir com firmeza, mas isso é óbvio. Josias, bem rápido, por favor. Bem rápido. Em setembro do ano passado, setembro de 2019, portanto, muito recente, um ano, o Flávio Bolsonaro foi ao Donald Trump, fez lá uma missão à Casa Branca. Saiu desse encontro dizendo que o Trump aceitou a proposta de trabalhar conjuntamente para preservar a Amazônia. E disse que todos os líderes que tentassem subjugar a soberania nacional encontrariam problemas não só com o Brasil, mas agora também com os Estados Unidos. Quer dizer, aí é aceitável, porque o Trump iria ajudar, é ótimo, e agora, porque o outro fala em mandar 20 bilhões para cá, aí não é aceitável. E neste dia, quando o Eduardo Bolsonaro deu entrevista lá nos Estados Unidos falando isso, o Jair Bolsonaro publicou no Twitter: Brasil e Estados Unidos nunca estiveram tão alinhados. Aí não é ameaça à soberania. Quando o Joe Biden fala, aí é ameaça. Então, acho que é preciso analisar as coisas com serenidade. Na madrugada de sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama Melania anunciaram que testaram positivo para o coronavírus. Depois de a assessora Hope Hicks testar positivo para coronavírus, Donald Trump e a primeira-dama Melania também foram diagnosticados com a doença. A informação foi dada pelo próprio presidente dos Estados Unidos, que mais cedo tinha anunciado que ele e a esposa já estavam em isolamento após saber o resultado do teste da assessora. Na postagem, ele confirmou o diagnóstico, reiterou que já está de quarentena e se mostrou otimista, dizendo: "Nós iremos passar por isso juntos." O republicano tem negligenciado o isolamento social e em quase todas as aparições públicas estava sem máscara. Inclusive, as convenções do Partido Republicano foram realizadas de forma presencial, reunindo apoiadores que, em maioria, não utilizavam o acessório. O primeiro debate contra Joe Biden ocorreu na última terça-feira. Tanto o presidente dos Estados Unidos quanto seus apoiadores não utilizaram máscaras durante o evento. O candidato democrata Joe Biden fez o exame e testou negativo. Na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar os vice-líderes na Câmara. As mudanças foram comentadas em Os Pingos nos Is. O presidente Jair Bolsonaro trocou 10 vice-líderes de seu governo na Câmara dos Deputados. As novas nomeações foram oficializadas na edição do Diário Oficial da União. Na prática, a medida substitui parlamentares da ala bolsonarista do PSL, como Carla Zambelli, por políticos de outros partidos. De acordo com a liderança do governo, partidos da base aliada indicaram um vice-líder através dos líderes dessas legendas. O aceno faz parte do esforço do executivo em busca de mais votos para aprovar projetos considerados vitais para o governo,
como a criação do Renda Cidadã, programa social que vai substituir o Bolsa Família e também a reforma tributária. A resistência de uma parcela das lideranças do Congresso foi um dos motivos pelos quais o governo desistiu de encaminhar a segunda etapa da reforma administrativa ainda este ano. A criação de um novo imposto sobre transações financeiras nos moldes da antiga CPMF é o principal ponto de discórdia. São os novos vice-líderes do governo na Câmara, Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, Joaquim Passarinho, PSD do Pará, Alberto Neto, Republicanos do Amazonas, Grace Elias, do Avante de Minas Gerais, Gustinho Ribeiro, do Solidariedade de Sergipe, Marreca Filho, Patriota do Maranhão, Carla Dixon, do PROS do Rio Grande do Norte, Paulo Azir, do DEM da Bahia, Lúcio Moschini, MDB de Rondônia. Foram retirados da função de vice-líder do governo na Câmara Carla Zambelli, Guilherme Derrite, Carlos Jordi, Coronel Armando, Eros Biondini, Diego Garcia, Aline Sleutz, Caroline de Tone e Caroline de Tone, por fim. Mais cedo, a deputada Carla Zambelli falou aqui com a Jovem Pan e comentou o caso. Vamos acompanhar. O presidente não pode governar por decreto. Então, ele assina vários decretos, medidas provisórias, mas é muito importante a participação do legislativo. E o presidente tem percebido cada vez mais que é necessário essa conversa. O presidente não vai ceder e não cedeu para cargos do primeiro escalão, então a gente continua aí com as estatais e com todos os ministérios de indicações técnicas, mas é importante essa conversa com outros partidos. A gente não tinha, né, número suficiente para aprovar principalmente as pautas conservadoras que são importantes para o governo, e o presidente não tem como sancionar sem autorização do Congresso. Então eu acho muito importante isso. É como eu disse na reunião, pessoas como eu, como Aline Sleutz, Carlos Jordi, a gente não necessariamente precisa estar na vice-liderança para ajudar o governo. Aí a fala da deputada Carla Zambelli, eu reforço que essas e outras informações você encontra no site da Jovem Pan, jp.com.br. José Maria Trindade, quero ouvi-lo, Zé? Ô Vitor, a vice-liderança não é um cargo importante, viu? Existem 10 vice-líderes, ou seja, é quase nada mesmo. O importante mesmo é o líder e o primeiro vice-líder que substitui o líder. Mas essa substituição deve-se a esta união do presidente Bolsonaro com o Centrão, como diz a deputada Carla Zambelli. Eu conversei com vice-líderes que saíram e todos foram mais ou menos nesta linha. Eu vi ali algumas revoltas e tal, mas muito de forma de bastidor, nada publicamente, né? Então saiu, o principal mesmo da mudança foi a saída do deputado Vitor Hugo. Esta troca foi realmente difícil e poderia ser danosa. Mas o Vitor Hugo entendeu o processo, ficou chateado, mas não deu declarações contra o presidente Jair Bolsonaro. É amigo antigo do presidente Jair Bolsonaro. Alguns desses vice-líderes aí, inclusive o Major Vitor Hugo, só foram candidatos porque o presidente Jair Bolsonaro convidou. Falou, vamos ser convidado e tal. O capitão Derrite da mesma forma. O capitão Derrite me falou mais ou menos o que a Carla está dizendo. Olha, o nosso trabalho aqui é ajudar o presidente e se ele entendeu, entrega e tal. Era o grupo do capitão, do major Vitor Hugo. E o vitorioso dessa história é o general Luiz Eduardo Ramos. Ele centraliza a política do governo no Congresso Nacional. Foi ele que tirou o Paulo Guedes desse blá 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 e dessa conversa direta com o presidente da Câmara e com líderes. Não foi o presidente da Câmara que se afastou do ministro da Economia. Foi o ministro da Economia que entendeu o processo e se afastou da área política e determinou aos seus secretários que não fizessem reuniões com líderes e com o presidente da Câmara. Esse processo, essa ligação é interlocução através do ministro Luiz Eduardo Ramos. Então, todos estão entendendo, mas é um processo meio cruel, né? Em política é assim mesmo. Tancredo dizia que é uma deusa sedenta de sangue. Diga, Augusto. Chamada articulação política, né? Tão cobrada do governo. O governo está procurando fazer mudanças que facilitem e apressem a aprovação das reformas. Se essas mudanças se prestam a isso, bem-vindas sejam. Acho ótimo. Ele está trocando também parlamentares que
independentemente do que pensam, tal, são ainda inexperientes, né? Podem estar fazendo um bom trabalho, mas são ainda inexperientes. Por pessoas que talvez tornem menos lenta a tramitação de reformas que são urgentes, necessárias. Agora, o primeiro trabalho dos vice-líderes é acabar com a vadiagem do Congresso, que suspende sessões por qualquer motivo. É uma pena que vadiagem tenha deixado de ser até uma contravenção. Senão, muitos deles aí que escaparam da Lava Jato, graças à imunidade parlamentar e ao foro privilegiado, pelo menos conheceriam a cadeia por alguns dias, porque é muita vagabundagem, né? Oceana. Olha, Vitor, muita gente critica o sistema político americano com 2 partidos apenas, né? Mas eu acho que ainda é menos pior do que o nosso. O nosso, eu não sei, o Zé me corrija, são quantos partidos? 30 e alguma coisa, e aí você tem que ficar distribuindo ali terreno e fazer essa articulação política dessa maneira. É muito complicado. Eu torço muito, muito mesmo, Vitor, para que nós começamos a empurrar a pauta da reforma política no debate aí na sociedade, o recall, como a gente vem comentando aqui. E eu acho que, diante de tantas reformas importantes que nós temos para passar aí nos próximos anos, eu acho que a reforma política ela tem que entrar no nosso radar o quanto antes. Diga, Fiuza. Eu voto com o relator Augusto Nunes. Tem que acabar com a vadiagem. O que houve com o Congresso Nacional? O país numa urgência danada, tendo que reformar tudo, tendo que transformar essa crise numa oportunidade de reconstrução, senão vai para o brejo, e só discutem reeleição de Alcolumbre, só fica numa conversa fiada, no cochicho. Onde é que estão as pautas? Onde é que está a celeridade da Câmara dos Deputados, do Senado Federal? Eles só se apressam para votar lei da mordaça, fake news. Tem notícia hoje aí, lá do relator, apressadíssimo para votar a lei da mordaça. Então, o que é? Aí o Rodrigo Maia se afasta por licença de saúde, suspende as pautas, suspende as votações. Cadê a prisão após condenação em segunda instância? Ninguém vota. Então tem que acelerar. Agora, o que acontece? O Rodrigo Maia fica lá fazendo disparate contra o ministro da Economia, o que é uma piada, né? É uma piada. Assim, eu costumo dizer o seguinte, tem aí umas más línguas, né, que ficam dizendo, não, porque agora o Centrão que vai comandar, e eu não sei se tem gente que acredita aí, né, nesse grupo de articulação política, né? Não, deixa o Paulo Guedes de lado agora, a gente vai comandar. Ô, Vitor, você pega qualquer um desses personagens, articuladores do Centrão, e bota para dar uma volta ao mundo com o Paulo Guedes, né? E pergunta ao mundo, eu estou me referindo à comunidade internacional, investidores, né? Gente que toma decisões sérias e pesadas em relação a colocar dinheiro no Brasil, pergunta se eles vão dar dinheiro para o Paulo Guedes ou para um desses articuladores. Então baixem a bola. Né? O nome do jogo é Agenda Reformista Liberal. Quem gerencia isso é o ministro Paulo Guedes. A reforma da Previdência foi aprovada dessa maneira, com auxílio do Rogério Marinho, que era secretário de Previdência do Ministério da Economia, que é um homem do parlamento. Depois o governo atraiu para o Ministério da Comunicação o Fábio Faria, que também é um homem de trânsito no Congresso. Então a articulação contra as más línguas, contra as ideias de que o governo seria autoritário e passaria por cima do parlamento, tem sido feita de forma a contento, mas ela provém da virtude dessa agenda. Não adianta, né? Só o Centrão governando não sai nada. Na quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a indicação do sucessor de Celso de Mello no STF. Olha, o presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem oficialmente o nome do desembargador Cássio Nunes para a vaga do ministro Celso de Mello lá no Supremo Tribunal Federal. Nos últimos 2 dias, o presidente foi duramente criticado nas redes sociais por causa da indicação. Ontem, inclusive, durante a live do presidente, boa parte
dos apoiadores se mostraram incomodados e pediam que o presidente desistisse da indicação. Mesmo depois da confirmação, as críticas continuaram. O presidente Jair Bolsonaro contou que o desembargador foi acusado de comunista, socialista e de ser ligado ao PT. Muitos apoiadores pediram um perfil mais conservador. Para tentar reduzir as críticas, o presidente Bolsonaro voltou a garantir que a próxima indicação, que será feita no ano que vem, será de um nome terrivelmente evangélico e que tome cerveja com ele. Não está descartado, não. O André está na fita, o Jorge está na fita. Isso fala os dois nomes porque estão ligados a mim constantemente. Eu não falaria aqui. Outros nomes não tem mais gente na fita? Tem. O presidente admite que as críticas já eram esperadas. O agora desafeto Sérgio Moro foi até lembrado pelo presidente, que perguntou se alguém ainda defendia o nome dele para o Supremo. O nome de Cássio Nunes também virou motivo de discussões na imprensa e nas redes sociais, por ter liberado uma licitação do Supremo Tribunal Federal para a compra de lagosta, vinhos premiados e uísques envelhecidos. O presidente saiu em defesa do desembargador, mas admitiu que cobrou explicações antes. Vão desqualificar o desembargador só porque deu uma liminar para retornar aí o cardápio do Supremo? Bem, se um juiz de instância diz que não pode lagosta, um outro pode dizer que não vale batata frita. Outro, por exemplo, que é vegetariano, não, vamos acabar com carne vermelha no Supremo Tribunal Federal. Isso vai de cada instituição. Eu não vou criticar o Supremo por causa disso. Eu não faço aqui. O presidente ressaltou, no entanto, que as críticas a qualquer que fosse o nome do indicado eram inevitáveis. Está levando tiro. Qualquer um que eu indicasse estaria levando tiro. Qualquer um, tá? Tinha umas 10 currículos na minha mesa, alguns que eu nunca, excelentes currículos, mas eu nunca tinha conversado com eles. A indicação de Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal foi comentada no Morning Show. Deixa eu só fazer um raciocínio aqui que eu acho que é importante a gente colocar esse tema aqui na roda. A gente, todo dia aqui no Morning Show, todo santo dia a gente discute Bolsonaro. E a gente coloca aqui na roda, principalmente essa questão da aproximação com o Centrão. E aí a gente ouve muitas vezes o Adrilles e o Joel discutindo sobre a necessidade da governabilidade. Todos aqui, eu acho que é grande a nossa concordância aqui, Vini, de que a governabilidade ela é um negócio necessário. Sim. É necessário. Tá aí o Centrão, os caras foram eleitos lá para aprovar a reforma tributária, precisa passar pelo Congresso, para aprovar a reforma administrativa precisa passar pelo Congresso, enfim, não tem jeito. Bom, até aí passa a tal da governabilidade. Agora, do que adianta você negociar com o Centrão da maneira como está sendo negociado hoje e da maneira como nós estamos vendo o governo negociar hoje, se a coisa mais importante que, na minha avaliação, de um presidente da República tem para fazer no seu mandato, e principalmente num país como o Brasil, a coisa mais importante para o Jair Bolsonaro, na minha avaliação, são duas. A primeira indicação para o Supremo Tribunal Federal e a segunda. São as duas coisas mais importantes que ele tem para fazer no mandato dele. A primeira, ele já jogou na lata do lixo. A segunda vai deixar para 2021. Se nas duas coisas mais importantes que ele tem para fazer, ele também negocia com o Centrão. Então eu quero saber o seguinte, o que nós estamos ganhando com isso? Boa. Essa é a pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer. Porque tudo bem, dá para ceder aqui e ali, governabilidade, a gente entende, os caras são difíceis mesmo, o negócio não é fácil lá, não tem santo naquele Congresso Nacional, o jogo é duro, o game é pesado. Agora, no Supremo, esses caras mandarem no Supremo, então... E lembrando, Paulo, vamos abrir a perna em tudo então, gente. Acabou. Então vamos entregar o Brasil. O Brasil tá entregue. O Brasil, a constatação que eu faço, minha gente, aqui eu tô fazendo mesmo um desabafo, é que o Brasil tem dono. Entreguem a chave para esses caras. Entreguem a chave. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Entrega a chave para esses caras, porque pode botar Bolsonaro lá, bota Dilma, bota Ciro, bota João Dória, bota quem vocês quiserem lá. Quem vocês quiserem. Escolhem. Podem escolher. Entrega a chave para esses caras, porque quem manda são eles. E tem um problema também, Paulo, que é o discurso, né? Porque muitos apoiadores apontaram também que o Bolsonaro se elegeu com o discurso justamente de lutar
contra esse sistema, contra o establishment, manteve isso nos primeiros anos e agora está realmente entregando. E o Cássio Nunes Marques ficará 27 anos no Supremo Tribunal Federal, caso ele não renuncie do cargo antes, né, Paulo? Muito bem. Zé Maria Trindade, Zé, você que está por aí em Brasília, eu queria te perguntar, essa indicação do Cássio Nunes Marques, ela se deve ao centrão ou ao establishment político, né, no geral? E aí nós podemos citar aqueles ministros do Supremo que mais têm poder? É a política, né? Eu disse aqui que o presidente Jair Bolsonaro estava mudando o perfil do eleitorado dele. É real. O presidente Bolsonaro tem crescido no Nordeste, ainda não tem maioria no Nordeste, mas está se encaminhando para isso, né? Ele tem entrado em outras áreas que na eleição ele não conseguiu, e é evidente que está perdendo ali apoios ou deixando pessoas que só votam nele em último caso. A repercussão nas mídias próximas do presidente Jair Bolsonaro, nesse caso, foi muito forte. Ontem, durante a live, inclusive nós transmitimos nos Pingos dos Is, né, o presidente falou de horrores, de palavrões e tudo, nas mídias lá aliadas ao presidente. E ele quase que pediu desculpas, né, ele não pediu, quase que pediu desculpas, falando do Jorginho, né, que é o ministro Jorge Oliveira, que é amigo de muito tempo do presidente, que foi um dos indicados, um dos cotados, e também do André Mendonça, que recebeu uma carta de unanimidade do setor evangélico para o André Mendonça. E, em vez disso, o Cássio, que conversa com o presidente desde quando ele era deputado federal e que tem uma aproximação muito grande com o presidente, né? Toma a tal da tubaína, que, na verdade, a tubaína é um nome genérico de refrigerante de baixa qualidade ou de segunda categoria mais barato, onde as pessoas podem comprar. É esta a ideia da tal tubaína. E há muito tempo eles convivem. E o Centrão apoiou o nome e convenceu o presidente. Foi um trabalho criterioso. Primeiro, destruindo a imagem de André Mendonça como possível ministro do Supremo para defender as teses do presidente. Disseram ao presidente que o André Mendonça não tem personalidade firme para aguentar uma manifestação na porta do Supremo ou 3 edições do Jornal Nacional de críticas, ele cederia como ministro do Supremo. Isso acabou prevalecendo a ideia do Cássio Nunes Marques. Imediatamente, o Centrão abraçou o nome e o presidente oficializou. Hoje já está no Diário Oficial e será uma sessão diferente, porque não pode ser remota. Eles terão que ir lá no Senado apertar o botão, porque se trata de voto secreto. E aí uma operação arma drive-thru na garagem, espalha totens pelos corredores e assim por diante. E o inusual disso, Paulo, é o seguinte, eu nem sei se isso é legal, porque a vaga não está aberta. O ministro Celso de Mello, ele disse que se aposentaria no dia 13, antecipou aí em 3 semanas. Ele disse, ele pode não se aposentar no dia 13. É só ele não mandar o pedido de aposentadoria. Ele ainda está despachando e o nome do desembargador já está no Diário Oficial. Isto é inusual e eu não sei se é legal, se não há uma vaga aberta, como o presidente da República indicou para uma vaga que não existe, né? Mas, de qualquer forma, o nome dele no Diário Oficial é para acabar com essas críticas e essas desavenças internas. O certo é que o presidente tem razão, viu? Qualquer um que ele indicasse, ele disse que estudou 10 nomes, qualquer um que ele indicasse haveria críticas. E outra curiosidade é que ele disse que pessoas que foram lá indicar nomes e que eram indicados saíram de lá criticando o Nunes de uma maneira muito agressiva. Muito bem. Você, Joel, seus comentários aí sobre essa indicação ao Supremo Tribunal Federal. Olha, quanto ao nome em si do Cássio, a gente comentou já brevemente nos últimos dias, né? Eu também não vejo com muito bons olhos, não pelas críticas que eu estou vendo feitas aí pela esfera bolsonarista. Ele não é de direita, ele é do PT. Ele não é do PT, ele não tem nada disso. Um advogado, um juiz, teve junto aí de todo mundo, já não é esse o problema. Meu problema é que numa questão crítica, que para mim é a questão definidora hoje em dia do papel do STF, que é o combate à corrupção,
ele tem adotado uma posição extremamente garantista. Então ele acaba, sob o pretexto de defender direitos dos réus, e que, óbvio, precisam ter seus direitos garantidos, mas sob esse pretexto, acabam defendendo um sistema que é incapaz de condenar criminosos de colarinho branco, em que não tem prisão em segunda instância, em que é difícil você conseguir uma delação de alguém, enfim, uma série de entraves aí, em que a maneira como o Ministério Público trata o investigado, tem uma série de proteções, enfim, fica muito difícil você prender e punir pelo crime de corrupção no Brasil. Esse, para mim, é o grande problema da indicação aí do Cássio, que será mais um ministro garantista para substituir o Celso de Mello, que também era. Agora, quanto ao outro lado da questão que a gente está discutindo hoje aqui, o Bolsonaro, ele fez política, ele está precisando de uma base, ele se juntou aí a diversos partidos políticos. Isso não é uma surpresa, tá, pessoal? Vamos lembrar uma coisa, o Bolsonaro se aproximou do Centrão agora. Minha gente, o Bolsonaro é e sempre foi um político das legendas do Centrão. O partido que ele ficou mais tempo foi justamente o PP. Não é nossa, agora o Bolsonaro se revelou alguém próximo desse povo, ele sempre foi. Ele teve alguns anos aí que ele começou a aparecer na TV, fazendo sucesso, falando das abobrinhas dele, em que ele fingiu ser uma coisa muito diferente, mas ele não é, ele é isso, ele nunca foi um político propositivo. Em troca do que o Bolsonaro fez alianças com todos esses partidos agora? Não foi em troca de um projeto, não foi em troca de reformas, foi em troca única e exclusivamente da sua própria sobrevivência. Porque o Bolsonaro, ao invés de tocar um governo propositivo, focando nas reformas, fazendo discussão séria de políticas públicas, como poderia ter feito, e tinha até gente boa querendo trabalhar junto, ele, ao invés disso, ele produziu tanto ruído, ele brigou tanto, ele fez tantos absurdos, que a situação dele em 1 ano e meio de mandato lá atrás, um pouco mais atrás deste ano, já estava de uma instabilidade total. A gente estava falando de impeachment antes de 1 ano e meio de mandato. Então daí ele se alinhou junto a diversos partidos para garantir a própria sobrevivência. Esse foi o termo do acordo dele com a velha política, com o Centrão, do qual ele sempre fez parte. É infalível isso. Se a pessoa chega no poder falando que toda política é suja, que política não serve para nada, que política não agora tem que gritar e fazer do meu jeito, ponto final, essa pessoa em algum momento ela terá que fazer política. Porque o Brasil, para governar, você precisa ter muita gente junta. Só que quando ela fizer política, vai ser, surpresa, política suja. No sentido não necessariamente de ilegal, mas de que não é propositiva. Não são acordos, não são alianças em nome de um projeto de país, em nome da sobrevivência e do interesse político. É isso que o Bolsonaro está reproduzindo e eu, sinceramente, não considero isso uma grande surpresa. Só não viu quem não quis. Adriles. Vamos lá. É um nome, sobretudo, que declara quase que abertamente uma política anti-lavajatista, né? Uma política garantista, um judiciário garantista que se coaduna a um centrão fisiológico que inibe o combate à corrupção. O Bolsonaro, ainda que tenha sido, como o Joel disse, parte desse centrão, ele nunca foi enredado em denúncias massivas de corrupção, né? Uma das bandeiras dele foi uma espécie de limpeza na política, esse combate a um establishment que via mais o próprio umbigo de uma certa aristocracia política, judiciária, que auferia os lucros e dividendos da nação e nunca era punido. Quando ele escolhe um homem que relativiza a prisão em segunda instância, relativiza os gastos nababescos de um Supremo, ou até da parte ideológica, impede de alguma forma a extradição de um terrorista assassino de esquerda, Bolsonaro está se unindo, infelizmente, a esse tipo de fisiologismo complacente e leniente em relação à corrupção, que ele tanto combateu, inclusive, com a sua trajetória como deputado, né? Não há nenhum tipo de grande denúncia de escopo na própria atuação do Bolsonaro. O que eu acho que é o erro de cálculo do Bolsonaro é que ele realmente mudou a projeção do seu eleitorado e do seu público fiel. Com o Renda Cidadã, ele projetou que economia é economia, estúpido. As pessoas estão mais contentes, com o bolso mais cheio, só que isso é temporário. As hostes, as bases bolsonaristas, todas em uníssono, rejeitaram esse nome. Se eventualmente ele perde, e tudo indica que pode perder, pode queimar uma certa gordura, quando ele não puder mais colocar essa renda cidadã à disposição das pessoas, sobretudo das pessoas mais pobres, aí ele perde tanta popularidade da economia e perde a popularidade do combate ao establishment, que foi, em grande medida, também o que o elegeu.
A gente tem que lembrar que o Lula, no auge do mensalão, foi reeleito porque a economia ia muito bem. Essa é, a meu ver, a grande aposta do Bolsonaro, né? Mas ele esquece outras coisas. A gente tem um Supremo não só garantista da impunidade, da corrupção, é um Supremo que é ativista. Ativista que cerceia e persegue liberdade de expressão que se coaduna à própria eleição e aos próprios apoiadores do Bolsonaro. Quem está aplaudindo um nome como esse é o Gilmar Mendes. Ao que tudo indica, o Bolsonaro foi à casa do Gilmar Mendes que chamou o seu governo de genocida. O Bolsonaro está apostando numa esperteza política que, como diz o adágio popular político, diz: a esperteza, quando é demais, muitas vezes come o esperto. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.